Nós estamos aqui na FAS 14 anos, 5 meses, 1 dia e exatamente 11 horas e 19 minutos fazendo parte dessa instituição aqui. Essa instituição que é a FAS. A essência da FAS começou, de certa forma, do início de quando a gente entrou aqui, porque foi a primeira seleção que a FAS fez em 2008, né, no início de 2008, para contratar os mobilizadores sociais que iam fazer a implementação do programa Bolsa Floresta. E daí, um fato interessante de lembrar um pouco desses números, que ficou marcado na minha memória, que foram 1.396 currículos, desses saíram 100, desses 100, 30 foram para uma imersão, uma oficina, né? No Tarumã-Sul, com essas 30 pessoas, e dessas 30 pessoas saíram 20, que era o número de vagas que estavam sendo contratadas, 20 pessoas. E dessas 20, temos nós 3 aqui e mais a Lisandra, que não está aqui nesse momento agora, mas a gente está aí. Mas eu queria só lembrar o seguinte, no dia que a gente foi fazer a nossa entrevista, era uma sala, como agora eu comentei, de 30 pessoas. E aí, sabe o que era interessante? Porque eram currículos de pessoas tipo, eu era o último daqui da sala e começou a apresentação por lá. E aí quando foi passando, era só assim, ó, pós-graduado, doutorado, não sei o que. Eu falei assim, meu nossa senhora, não vou ficar. Não vou ficar. Não tinha, mas pra minha cabeça não tinha nenhuma chance, né? E hoje, 14 anos depois, estou aqui. Comecei como mobilizador, e aí só para contar um pouco da minha história, comecei como mobilizador e eu há 3 anos, mais ou menos, 3 a 2 anos e meio, hoje eu sou coordenador de logística da FAS, né? Então, só para entender, eu comecei pensando que não ia entrar, nem conseguir, e hoje sou coordenador de logística aqui da Fundação Amazônia Sustentável. Isso é uma coisa legal, nesse trabalho, nessa missão da FAS, que é também valorizar quem está aqui. Todos nós aqui tivemos essa trajetória de sucesso aqui, graças a Deus. Eu também hoje sou coordenadora do programa Bolsa Floresta Familiar e agora atuando no programa Guardiões da Floresta. E a Jo? Então, e aí eu comecei como consultora, né, ainda quando o programa Bolsa Floresta foi criado no Estado. A gente começou a implementar essas ações pelo Atumã. O Atumã foi o primeiro, né, a ter esse programa Bolsa Floresta Familiar. E aí, como a gente já tinha essa experiência, tanto eu quanto a Lisandra e o Alexandre, a gente começou a atuar um pouco antes da fundação em si ser criada, claro, sobre a gestão do nosso mestre maior, que é o Virgílio Viana. E aí a gente já tinha essa experiência, né? Então quando a gente veio para a fundação, quando a gente integrou o quadro, então a gente passou a fortalecer as demais pessoas que ainda não tinham essa experiência, né, com o programa, para essas atividades de campo, né? E o interessante hoje, essa grande estrutura, essa grande instituição que é hoje, ela realmente é uma instituição sólida, foi feita por pessoas responsáveis, por pessoas que fizeram tudo com muito amor, porque ninguém nos ensinou a fazer logística, então a gente aprendeu na marra, na garra, uma e coisa na raça, meio né? pioneira mesmo, né? E que pioneirismo de realmente de fortalecimento de logística na Amazônia Profunda, a gente pode dizer que a gente tem, e diz isso com muito orgulho. O Alexandre, por muitas vezes, se meteu debaixo de coisas muito pesadas, às vezes que para ele não tinha condições de carregar aqueles tratores, aqueles motores que a gente tinha que subir barranco, e pega o comunitário e pega mais alguém que vá junto. A gente estoura a rótula do joelho, entendeu? O Alexandre tem isso, eu também tenho isso, porque você sobe barranco com mochila nas costas, todo aquele preparo, mas assim, é tudo algo que a gente faz realmente com muito amor, e a gente pode hoje olhar para essa instituição e dizer assim, poxa, estamos chegando cada vez mais longe, porque a gente sonhava realmente com isso, com uma instituição sendo conhecida a nível internacional e indo cada vez mais longe, porque a gente transmite amor, transmite segurança, transmite companheirismo,
Quando a gente fica muito tempo sem ir no campo, o pessoal liga pra gente, olha, vocês não apareceram mais, por que vocês não vêm, entendeu? Então a gente percebe essa confiança grande que as pessoas têm na gente, que se disserem assim, a instituição tal está convidando para uma atividade, a fundação também vai estar no mesmo período, no mesmo local, o pessoal não tem dúvida, ele vai para esse aqui. Porque ele sabe que se disser assim, vai acontecer, ele sabe que vai acontecer. Tipo, se a FAS está junto, dá o respaldo, assim, se a FAS está junto, então eu sei que é um negócio bacana, que é um negócio que vai dar certo. Então, mas no começo não foi assim, né? Não, a gente está falando de onde chegou. Sim, mas aí a gente olhando lá para trás, né? Voltando um pouquinho, não foi bem assim no começo. Cansei de subir barranco com o pessoal apontando arma pra gente, contestado, botando a gente pra correr das comunidades, então não foi sempre assim. Hoje em dia, como a Jo falou, se eu for pra Tumã, passei 10 anos direto indo pra Tumã. Se eu for pra Tumã hoje, eu não preciso nem levar comida. Porque onde eu parar, eu sei que eu vou ter onde comer, as pessoas vão me receber bem, vão me deixar dormir dentro da casa delas. Cansei de dormir no flutuante, do lado do flutuante, no chão. No chão, porque os caras não confiavam na gente na época. Né? Hoje em dia é capaz de chegar e os caras saírem da cama deles pra gente deitar. Tá entendendo a diferença? Hoje é uma maravilha. Mas hoje é fruto de todo esse trabalho, né? De toda essa semente que foi lançada, que frutificou, graças a Deus, em que hoje, tantos que estão atuando nas mais diversas áreas que a FAS atende, principalmente nas comunidades, nesses locais onde a gente permanece trabalhando, vem dessa confiança que as pessoas têm desse nosso trabalho pioneiro, de construir essa relação, de fazer as pessoas entenderem que a gente estava ali com um propósito bacana, né? Não oferecemos risco e foi todo um processo de construção mesmo. Fortalecimento pessoal e tudo mais. Porque a gente trabalha desde o empoderamento de pessoas a esse fortalecimento da questão de geração de renda, né? E o bonito também internamente olhar hoje para a instituição e ver que a instituição primeiro olha para os seus, para saber se de repente, Socorro tem condições de assumir aquela outra área ali. Então, por que de repente vou chamar de fora? Foi o que aconteceu bem recente com o Alexandre. E o Alexandre sempre mostrou esse potencial que ele tinha e se fortaleceu cada vez mais nessa questão da logística. Então, ninguém pode vir aqui e dizer assim, o Alexandre não faz uma logística legal. Sabe fazer melhor do que qualquer outra pessoa por aí. Então ele sabe onde está os mínimos necessários, onde precisa se ajustar e tudo mais. Help, se você falar sobre questão de bancos de dados, informação de pessoas relacionadas a esse nosso público todo que trabalha, conhece de cabo a rabo, trabalha com isso, inclusive. Então você pode dizer assim que a gente tem um imenso orgulho de trabalhar nessa instituição. Isso é verdade. Porque nos valoriza, a gente não é preso. A gente define conjuntamente o que é melhor para a gente fazer ali naquela hora, pergunta da equipe. Então, é todo um fortalecimento de equipe. A gente não faz nada só, porque sozinho você não chega a canto nenhum. Então, foi sempre assim e vai seguir sendo assim. Né? E uma coisa assim, bem cativante da FAS, de toda essa história da FAS, assim, dessa construção do que é a essência da fundação, né, que é feita por pessoas, que, tipo assim, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande, porque quando eu entrei, passando por todo esse processo seletivo, logo em seguida mesmo, tipo, no outro mês, a minha mãe passou por um processo, estava ruim, de saúde, e a primeira missão que tinha, que ia sair todo mundo no barco para começar a fazer o cadastro, faz 4 mil? Isso, faz 4 mil, que era cadastrar 4 mil famílias. Eu já tive esse olhar diferenciado das pessoas na época, da minha coordenação na época, que era dizer assim, não, Socorro, então fica, já que a tua mãe está assim, pode ter um problema. E foi fundamental isso, porque eu fiquei, infelizmente, um mês depois, ela partiu e eu estava aqui. Era para eu estar lá dentro de madeira e tudo. Então, assim, eu lembro direitinho, dias comunicando para a equipe, olha, a mãe da Socorro faleceu. Então, foi uma coisa assim, muito, muito legal. Isso me dá um sentimento de gratidão tão grande de estar aqui e de saber que toda a nossa história aqui é permeada, porque essa convivência que a gente tem aqui, né, gente, já há mais de 14 anos juntas aqui, é um fortalecimento de amizade, sabe, de amor, de entender o outro, de brigas. É uma família.
Então, pois bem, então eu tenho um orgulho e uma gratidão muito grande por todo esse processo, né, de saber que as nossas histórias aqui, elas se complementam, elas são envolvidas e a gente tem uma construção de uma família. De verdade, uma família. E numa família assim, tem altos e baixos, tem brigas, tem desavenças, mas tem muito amor, tem muito carinho. A gente até brinca dizendo que lá no PBF, como a gente chamava, o programa Bolsa Floresta, que mexeu com um, mexeu com todos, né? E é meio que tipo isso, assim. Podia estar com raiva de um do outro ali, mas se mexeu, tava lascado. Essa é a verdade. Não tem essa não. Entendeu? E é de união mesmo. E ao longo de todo esse tempo, assim, gente, para chegar onde a gente está hoje, foi muito perrengue. Muito perrengue passado aí. E aí, antes de falar do perrengue, como a Rep falou, no negócio de família, acho que com 14 anos muita gente passou por muita coisa em casa também, né? Eu também passei por uma situação dessa com meu pai, eu tive todo o apoio também da FAES e dos colegas, então, só para entender que não é todo mundo. Por 14 anos a gente já passou por muita coisa. E não é só profissional. Não é só. E falando de perrengue, eu tenho um muito bacana. Que a gente foi. A gente não faz 4.000, acho que vai ser falado ainda. A gente não tinha vida própria. Não tinha. Era tudo em função. Tinha que cadastrar 4.000 famílias, se não me engano, em 3 meses. Né? 3 meses, com uma equipe de 20 pessoas. A gente não viajava de barco, era só de avião direto, a todos os cantos do estado do Amazonas praticamente. A gente foi de aqueles de 4 lugares, 3 lugares, enfim. Exato, para não cair. Eu chegava de manhã, lavava minha roupa, de tarde eu já estava viajando de novo. Então a gente não tinha vida, realmente. E aí teve uma vez que a gente estava lá em Canumã, não lembro se você estava ou eu estava. A gente voltando, a gente tinha fretado um avião de 10 lugares, se não me engano, uma equipe grande. E na hora que a gente chegou no aeroporto, o cara falou, não, espera um pouquinho, volta pro hotel porque o avião que vocês iam pegou fogo. Como assim não? O prefeito viu aqui o avião, pediu para levar logo ele para Manaus, quando ele decolou pegou fogo. E aí ele voltou. Aí eu falei, mas e aí? Não, vou mandar outro avião. Beleza, a gente foi pro hotel, 3 horas da tarde, bora, tá na hora. A gente foi pro aeroporto. Chegando lá, a gente perguntou, é o mesmo avião? Eu falei assim, não. Tem certeza? Tenho. E aí, como eu sempre fui o maior da turma, eu ia na frente com o piloto, né, como copiloto, o restante ia atrás. E aí, engraçado que eu tava aqui assim, ó, já puxa, porque eu durmo mesmo, tô nem... É tipo como a Lisandra fala, eu não sei nadar, eu não sei voar, ela não sabe nadar, então, se acontecer alguma coisa, né, e eu dormindo lá, eu só senti o piloto assim, ó, batendo assim no negocinho, e já bater. E ele batia pra ver se estava engatado, né? Pra ver se subia e tal. Uhum. Enfim, a gente conseguiu fazer a viagem toda. Chegamos no aeroporto, no aeroclube, aqui em Manaus. E aí a questão de 2, 3 minutos mais ou menos, até ele parar e encostar onde ele tem que, né? Ficar estacionado, todo mundo descendo. Na frente do avião tinha uma poça já assim, ó, de combustível vazando do avião. Querosene vazou quase tudo. E aí ele não sabia, ele batia pra ver se ia dar tempo de chegar em Manaus ou não. Fala. E esse foi um dos... E engraçado, muito doido, não esqueço, porque só eu vi. Os demais estavam atrás, ninguém sabia o que estava acontecendo. E só eu que vi isso. Entendeu? Depois eu falei pra todo mundo e tal, e bom, enfim, foi um dos perrengues que aconteceu comigo, né? Eu tenho um legal assim. Voltando do Piagaçu, mas esse foi o que aconteceu porque o comunitário que vinha no comando, né? Do Rui Barbosa, né? Do Rui lá. Aí a gente já vinha aqui próximo à comunidade do Deira, ali o Surara, né? Só que a neblina, assim, aquela névoa, a fumaça, né? Tava bem densa, né? E aí ele perdeu um pouco a direção, né? Ao invés dele seguir para a gente vir para Beruri, ele ficou sem... Aí ele deu o retorno de novo no barco. Quando melhorou o tempo, que a gente olhou, mano, a gente já estava chegando ali perto de novo acima do Itapuru. Voltando. Aí, mano, mas foi uma graça. Isso já era mais ou menos umas
3 e pouco da manhã. Eu falei, meu Deus do céu, mas são, assim, muitas histórias bacanas que a gente vive conjuntamente com a equipe e os comunitários juntos. É isso que o Alexandre falou. No começo realmente não foi fácil, porque as pessoas vinham de um regime onde chegavam na comunidade deles, prometiam coisas que não faziam. Então, eles dizem assim, isso é mais um que vem prometer. Então, até eles ganharem a confiança na instituição, levou um tempinho. E hoje não, é o contrário. Se chegar uma outra e nós chegarmos juntos, é claro que vem com a gente, né? Então, isso foi todo um processo que ao longo desse período todinho a gente foi construindo, né? E aí o Alexandre também falou uma parte legal no início, né? Que tinha aquela história de que se o camarada não aguentasse, pede para sair, né? Já dizia logo, não aguenta, pede para sair. Antes mordia a faca. Morde a faca. Se não, morde a faca. Ou seja, o morder a faca era pegar, mano, e só largar quando cima, realmente terminasse, Levar, entendeu? inclusive, uma bombona na cabeça. Sabe o que aconteceu comigo lá no Cujubim? Primeiro que o Cujubim É longe. Não, Cujubim é longe. Cujubim é o fim do mundo. Não existe nesse estado. Não, mas imagina, mas é um lugar muito bonito. Mas longe, é penoso chegar lá, né? E aí, assim, já é dificultoso todo o processo. Então, quando a gente chegou lá em Jutaí, não pôde viajar no mesmo dia, porque estava tendo o negócio das dragas lá, do negócio do garimpo, e aí o pessoal chamou a gente, disse que se a gente fosse, estava muito arriscado, estava eu, Marcelo Castro e Ademar. E aí não podia ir e tal, passamos o dia todo lá. No outro dia, 8 horas da manhã, a gente saiu numa lanchinha, das que só vai sentado, não dá para levantar, não dá para fazer nada. O dia todo, aí só estava eu de mulher nessa lancha e uns cinco homens. Eles dois, mais uma outra pessoa, o seu Edvar e o piloto. Aí, o dia todo, você não tem noção, o dia todo. O Ademar abre uma lata de sardinha, assim, e diz aí, quer aqui, tipo, comer desse jeito, só mete a farinha dentro. No meio do caminho, eu aperreada para ir no banheiro, digo, meu Deus, como é que eu vou fazer xixi? Eu desesperada. Para e vai na praia. Para na praia, do nada, para lá na praia, você vai lá, faz um xixi, morrendo de vergonha. Aí você se abaixa assim, fica abanando os carapanã, né? E medo de cobra e tudo, enfim. E tá, nós chegamos em Cujubim, lá na reserva, 10h30 da noite. Saímos 8 horas da manhã, chegamos lá 10h30 da noite. E a noite já foi naquele perrengue, né? Na hora de dormir, assim, lá no núcleo do Cujubim. Eu tive uma sensação de alguém me tapando a cara, de que alguém estava me sufocando, foi desesperador. Depois a gente ouve as histórias de que tem todo o esquema lá dos espíritos, não sei de quê. E eu, meu Deus do céu, mas enfim, me livrei, né? Meu anjo da guarda livrou. E na hora de vir embora, minha gente, na hora que a gente foi sair, o rapaz não amarrou direito as bambonas, sabe? As bambonas de botar gasolina. Não amarrou direito. Quando ele saiu, assim, fez aquela curva saindo de lá, que vocês dois conhecem, o Cujubim também, o negócio voou. Veio na minha cara, assim, veio daqui assim, ó. Eu fui para trás, assim, e eu desmaiei. Marcelo, e eu desmaiei, caí assim para trás, aí eu acordei com o Marcelo Castro, e isso aí parou no meio do rio, Marcelo Castro esfregando minha mão, esfregando meu pé, e eu, meu Deus, onde que eu tô? E o Marcelo Castro já querendo pegar o telefone lá, o satélite, para ligar, para chamar um avião. E eu disse, não, Marcelo, eu tô voltando. Aí fui indo. Gente, foi desesperador. Sabe o que é levar uma bambona daquela com o vento no meio do rio, no meio da cabeça? Foi assim, não teve como. Olha... E o Alexandre conta a mesma história dele, que ele ficou lá no perrengue nesse mesmo rio. Cujubim, eu ia falar também. Porque é o seguinte, na época, a gente tinha um projeto de radiocomunicação para todo mundo ter acesso à comunicação e tudo mais. E tem um senhor que infelizmente já faleceu, que é o seu Carlos. Ele ficava acima dessa vila, bem acima, mais longe. Uhum. Longe. Não tá entendendo que é longe. É longe. Muito longe. E aí, para ele morava isolado, então a gente foi levar um rádio para ele lá. A mesma história da réu, pega o avião, vai para Jutaí, sai 6 horas da manhã, chega às 7 horas da noite em Cujubim, na Vila Cujubim, dormi, peguei todo o material, 5 horas da manhã, subi o rio. Já 5 horas da manhã, vão anotando esses horários, só para vocês entenderem. 5 horas da manhã, subindo o rio,
5 horas numa lancha 250, viajando, tu tá muito longe já. Então 10 horas da manhã, a lancha tranca o motor. Trancou o motor, só tava eu, mais 2 pessoas e o piloteiro. A minha ideia qual era? Ir lá, instalava o rádio e voltava no mesmo dia. E o que a gente levou só um pacote de bolacha e um frango congelado pra gente fazer o nosso almoço lá. Só. A lancha trancou, né? E agora? Peguei o rádio, não pegou o rádio não, o telefone satélite para chamar socorro, não pegou. O que eu fiz? Eu tenho até fotos, eu posso... Eu montei o rádio, comunicação na lancha, porque ela era muito grande. Montei o rádio todinho para chamar socorro, para falar com Manaus. Aí eu falei com o pessoal de Piagaçu Purus, onde era com o... Eu não lembro... Foi lá nos Pinheiros, que ligaram para mim. E aí eu falei com ele lá, mano, aí tem telefone, não tem? Liga para Manaus, fala com a Jogo Benjamin, deu o número de todo mundo, diz que eu tô no prego e descendo aqui, ó, de Bubuia. Caraca. 5 horas de lanche, 250, já viajou muito. Aí, beleza, consegui. Falaram com a Jo, falaram com o Benjamin. E, mano, não tinha um remo no barco. Não tinha remo na lancha, não tinha nada. Deu meio-dia, a gente parou na beira do barranco. A gente pegou, só fez mandar o frango e assou ele, sem tempero, sem nada, sem... Bora comer, meu irmão. Não tem outra coisa. Paramos lá, almoçamos, comemos aquele frango lá, 4 pessoas. E aí, não tinha remo. Aí agora, bora pegar forquilha aí, tinha uma lona, a gente encapou as forquilhas, bora remar. Fizemos aquela tampa de isopor. Não, a gente cortou forquilhas, né, de árvore. Encapamos a ponta para fazer remo. Para a gente poder ver se conseguia descer mais rápido. Isso aqui a gente fez, remou, mas não chegava. Cansou. 10 horas da noite, a gente parou. Meu Deus. E vamos deixar o rio nos levar. E isso acabou virando notícia, né? Porque como tu entrou em contato com o pessoal do Piagaçu, que era o único local que tinha orelhão, né? Era. Então o pessoal de lá ligaram para mim, na época já era, nesse momento já era final de expediente, eu tinha saído daqui, tinha ido no shopping da Ponta Negra, estava no shopping fazendo compra quando eu recebi a ligação. Aí entrei em contato com o Marcelo, que também não estava em Manaus. E eu falei, Marcelo, bora, tem que agilizar. Aí o Marcelo não estava conseguindo falar com o Benjamin. Eu sei que depois conseguiram ajustar, parece que foram te buscar no outro dia, né? Não, aí conseguiram contato, a lancha, conseguiram contato com a Vila, e a Vila mandou uma lancha, um 15zinho, um HP, que anda bem devagar. Esse 15 foi chegar lá com a gente na lancha meia-noite. Só anotando os horários, né? Meia-noite, tá? Ah, não, beleza, chegou o socorro, amarramos no nosso bote que a gente estava e vamos voltar para a Vila. Chegamos na Vila, 5 horas da manhã. A lancha que veio nos socorrer chegou depois de 1 hora. Não, minto. Quando a gente chegou na Vila, a lancha que veio nos socorrer estava chegando. O que eu fiz? Só fiz tomar um café, botei tudo nessa outra lancha e subi o rio de novo, porque a gente tinha que instalar o rádio. Cumpri a missão. Chegamos lá, eu falei assim, não, mano, a gente não vai voltar hoje, leva comigo porque a gente só volta amanhã agora. E aí, graças a Deus, a gente foi, chegou no nosso destino, instalamos o rádio e tô aqui para contar a história. Graças a Deus, estamos aqui contando história. Tudo bem. Foi mais ou menos assim. E são tantas histórias, são tantas coisas. São mesmo. Eu vou contar uma outra, já que é para estar falando. Tava lá em Gregório. Tava eu, Tu Valber. só gosta de ir para esses lugares longe. Só, é longe. Conheci também. Gregório, assim, é um local que só consegue andar de calça comprida, manga comprida, chapéu. Ah, o Cujubim também, né? Cujubim também, cobrir tudo, às vezes só aparecendo o olho. Mas nessa época que a gente foi, não tava assim. Então dava pra ficar de bermuda. E aí a gente tem a política de entregar cartão na casa dos comunitários. Então a gente entrega o cartãozinho do Bolsa Floresta, para quem não entende. E era o nosso programa inicial, o que começou tudo, né? Então a gente entregava os cartões na casa da pessoa. A gente ela não vinha na sede, ela não vinha em Manaus, ela não ia no município. A gente ia na casa das pessoas, né? E aí teve uma época que lá em Gregório tem uma comunidade chamada 1º de Junho. Era dentro de um igarapé muito acidentado, né? Então tem muita árvore caindo, tem pedra no meio, tem barranco caindo. Então é um igarapé muito acidentado, muito ruim de navegar. E era na época da seca.
o nosso bote não entrava, então a gente foi de rabeta, né? A gente saiu lá da boca do Igarapé, perto da comunidade Mochila, por volta de 7 horas da manhã, né? E a gente foi, era eu, o Valber na época, que era o gestor da SEMA, que antigamente era SEUC, né? E a Zenaura estava também, e foram nós 3. Saímos 7 horas da manhã, nesse Igarapé, super ruim de navegar, muito ruim. E, na verdade, a gente passou mais tempo andando dentro do Igarapé do que dentro da canoa, porque estava muito seco. Então, às vezes a gente chegava num determinado caminho do Igarapé que a gente tirava tudo da canoa, ou afundava para passar por baixo das coisas, das árvores, ou a gente passava por cima. Então a gente passou mais tempo fazendo isso do que realmente navegando no rio. Então a gente foi chegar na comunidade, era às 19 horas da noite já, depois de tudo isso, para entregar um cartão do Bolsa Floresta. Um cartão. Só para ficar bem enfatizado. Era um cartão que a gente fazia questão de levar na casa das pessoas. Então, e aí, compromisso da paz, aí né? Sabe o que foi engraçado? Que quando a gente chegou lá, o pessoal falou: vocês vieram andando dentro do Igarapé? Eu falei: foi, rapaz, isso é cheio de arraia. Meu Deus do céu. Pode te ver. E a gente, graças a Deus, não sofreu nada. Toda essa nossa história é legal, assim, a gente conta, assim, todos esses causos, todas essas situações, que a gente conta aí com uma proteção divina, né? Pensa assim que tudo, a gente não tem nenhuma história assim trágica, a gente não tem nada de, sabe, sei lá, algo assim muito ruim que aconteceu, não. Perrengues, dificuldades, desafios, mas sempre assim, dando tudo certo, no final assim, tudo dando certo, assim, graças a Deus, assim. Um trabalho que eu acho com um propósito assim tão lindo, tão maravilhoso, tão grandioso que é esse, né? De levar um pouco de qualidade de vida, de melhorias para essas pessoas, que esse era todo o objetivo do início do programa e tudo mais, né? Quando o Xande fala disso, da gente passar tudo isso, um dia inteiro, com tantas dificuldades, tudo passando por perigos, e para entregar um cartão é porque a gente valorizava, assim, valorizava e continua valorizando, né? Essa é a nossa filosofia, de entender que esse é um compromisso, um papel que tem esse olhar humano, de olhar o outro, de fazer também algo por as pessoas. E como a gente diz, né? O bem feito, ele volta, né, pra gente. Então, acho que é isso. Então, essa proteção que a gente tem E hoje, trabalhando na Fundação também, eu acho que é uma coisa interessante, assim, que para mim, eu tenho orgulho de dizer que eu conheço hoje mais de 20 municípios, realmente conheço, porque quando a gente diz conhecer, não é o ter passado pela sede do município, mas é o ter ido realmente nas entranhas do município, que é estar no interior, entendeu? Legal, então, legal. Se eu não tivesse pela Fundação, eu não teria esse conhecimento que eu tenho hoje. Então, não só eu, como os demais colegas aqui, pode se dizer com orgulho assim, eu fui oportunizado a isso, porque ao mesmo tempo que a gente levava essas infraestruturas, esse processo de geração de renda para as comunidades, empoderamento e tudo mais, a gente também tinha essa oportunidade de conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, entendeu? Então, isso a gente conheceu por intermédio da Fundação. Ia com passagem tudo paga, com diária e tudo mais, e ainda tendo essa oportunidade de conhecer as pessoas, né? Então, isso é legal ao longo desses anos todinho, né? E a flexibilidade, entendeu? Que a gente tem realmente com esse nosso trabalho. Então, ninguém é preso a fazer exatamente só aquilo, entendeu? Então, você pode sugerir, você pode modificar, e isso ao longo desses anos todos é o que a gente vem construindo. E o nosso chefe maior, às vezes ele é um pouco turrão, né? Mas quando ele observa que você realmente
o convence daquilo e ele vê que é realmente verdadeiro, ele é uma pessoa que te valoriza sempre. Eu nunca vi o Virgílio desvalorizar ninguém, que ele de repente, se por um acaso acontecer alguma momento, eu sei que ele sempre faz um processo de reflexão. Então a gente tem aqui os superintendentes, como por exemplo a Val, ela é uma pessoa que ela veio da base também, ela esteve no momento de campo. O próprio Vitor Salviati foi uma pessoa que nos apoiou em algumas missões de campo, entrava lá debaixo das caixas de frango, carregando frango nas costas, participando, apoiando lá no preparo da oficina, da alimentação. Então tem todo um histórico que, se hoje realmente essa fundação ela é conhecida internacionalmente, não é à toa. É porque as joias que a gente tem são joias que foram muito bem lapidadas, são pessoas que foram muito bem trabalhadas, são pessoas aqui que são realmente muito bem valorizada, porque sempre soube fazer o seu trabalho muito bem feito, sempre soube fazer com muito amor, e a gente tem esse reconhecimento externo. Quando você ouve o Alexandre dizer assim, se hoje eu for para a unidade, eu não preciso levar nada, não preciso nem levar rede. Eu só ligo e estou indo. E o pessoal já está lá nos esperando com um peixinho, porque sabe que é isso que a gente gosta. A gente troca o frango, pega o frango, dá o peixe, porque eles estão enjoados do frango e a gente quer o peixe. Então a gente faz essa troca. Então só esse carinho, esse calor humano de saber que você vai batalhar o dia todinho, mas no final da tarde tu tem um cafezinho fresco ali, um papinho bacana com o comunitário, a valorização dele, do nosso trabalho, isso paga tudo. Gente, curioso da Jo ter falado dos lugares. Vocês acreditam que eu tenho escrito numa agendinha lugares que eu conheci depois que comecei a trabalhar na Paz? Eu tenho escrito lá todos os cantos por onde eu já fui, né? Assim, que eu nem imaginava conhecer, tanto aqui dentro do nosso estado, né, em todos esses municípios onde a gente tem ESO 6, quanto até fora, porque, como ela disse, né, todo esse trabalho, inclusive do Virgílio, que nos incentiva e tudo mais, ele me proporcionou a graça de participar de um evento em que o Papa Francisco estava, lá no Peru. Tirei passaporte, eu nunca nem imaginava que eu ia fazer isso. E fui para o Peru, lá para Puerto Maldonado, onde o Papa foi fazer lá um evento em 2018. Então, isso assim para mim é muito grandioso. É muito grandioso, é muito legal. E aí na minha listinha lá, tem para mais de 30 lugares de lá que eu já conheci. Que aí precisei ir para o Acre, fui para Brasília, fui para... Eu também. Né? Então, assim, muito legal, assim, isso é muito, muito top. E aí eu costumo dizer, que pegando esse gancho da Jo, que ela falou do trabalho e reconhecimento, eu digo também o seguinte, para trabalhar na FAZ, ou você, o trabalho que eu digo, o trabalho na FAZ é o trabalho que a FAZ faz. Ou você gosta muito, ou você é doido. Porque é como eu acabei de falar essa história. Porque se você se empenha em fazer o que, por exemplo, que eu fiz, ou você gosta ou você é doido. Eu digo porque teve uma vez, uma pessoa foi contratada para trabalhar no mesmo segmento que a gente ia fazer, mobilização para campo e tal. No primeiro dia dela aqui na FAZ, não sei se tu tava, Jo ou a Socorro, ela sentou para almoçar com a gente e perguntou como é que é o trabalho em campo. E a gente falou pra ela, do jeito que a gente tá falando aqui, ó, é isso, a gente faz isso, a gente sobe barranco, desce barranco, caminha na praia por 1 hora, vai pra dentro do mato, vai ver roçado do pessoal, faz... Então, enfim, muitas coisas que a gente faz. E depois do almoço, essa pessoa subiu e pediu a conta. Quando ela descobriu que realmente é o que ela ia fazer. Então, assim, isso que eu tô te falando, a pessoa que trabalha na FAZ, no segmento que por exemplo, o PBF ou a logística ou qualquer setor faz, tem que gostar muito e gostar muito mesmo, gostar, vestir a camisa. Ou ele é doido. Brincando, né? Claro, falando na brincadeira, entendeu? Porque não é fácil. Mesmo hoje em dia, com todos os perrengues que a gente já veio, que a gente ultrapassou, né? Porque não, a gente... Provavelmente ninguém vai passar por o que a gente já passou. Sim, sem Isso dúvida. é fato, né? Provavelmente. Ainda é difícil. Ainda é difícil trabalhar em campo. Nós denominamos a nossa entrada o nosso processo de seleção de tropa de elite, né? Era. Porque o negócio não foi fácil não, sabe?
Eu nunca fiz nenhuma seleção em todos esses meus tempos de trabalho, que olha que eu não fui não trabalhei em muitos locais, porque eu sempre onde eu trabalhava ficava um pouco mais de tempo. Mas nunca passei por uma seletiva tão difícil quanto essa foi. Aí por isso que eu digo que os novatos que entram atualmente, eu falei, é fácil, hoje é muito fácil, entendeu? Só mais uma entrevistazinha aqui na sala. Então, difícil foi formar essa base. Não foi acordar 5 horas da manhã, com o pessoal no teu ouvido, falando bora, dormindo meia-noite, ou 1 hora da manhã, para no outro dia 5 horas da manhã de novo, bora. Né? Então, faz 4 mil, faz 6 mil. Não é desmerecendo ninguém, mas que a gente batalhou para chegar aqui, a gente batalhou. Ralamos muito, mas assim, podemos dizer que ralamos com orgulho e hoje a gente sente cada vez mais orgulho de olhar para trás. Olha, eu olhei para essa sala hoje aqui, eu fiquei admirada, eu falei, caracas, o quanto nós estamos evoluindo, o quanto nós temos talentos hoje dentro da Fundação. Né? Então aqui são talentos, são pedras preciosas que só um doido, realmente muito mais doido que já os que estão aqui dentro, que vai olhar para cá e dizer assim, não quero mais esse pessoal não, vamos nos desfazer. Nós temos um valor assim inestimável, né? Sim, é isso? Sim, sem dúvidas. Que cada pessoa aqui dentro aqui é de suma importância para dar seguimento a esse brilhante trabalho que a gente tem feito hoje. Então, a cada dia brota novas ações, a gente diz assim, a gente começa uma atividade aqui, aí a gente nem termina essa, já chega outra, entendeu? E aí a gente... como a gente diz, o professor, acho que ele é de 7 meses, e ele é elétrico, ele é ligado no 220 direto, né? Então ele fica assim, pega isso. Aí ele viu que tu deu conta, ele pega outro. E assim a gente foi no ritmo dessa equipe, dessa equipe que vai, que faz e que faz com que as coisas realmente aconteçam. E aconteça realmente com responsabilidade, com muito amor. É claro que de vez em quando a gente incomoda uma ou outra pessoa, mas o nosso público realmente que nos ama, que nos quer, ele só cresce. E graças a Deus, porque aonde você planta amor, aonde você distribui flores, é isso que você vai coletar sempre. Isso mesmo.